Um jovem acabou sendo obrigado a morar com sua ex-namorada, já que ela tinha se tornado sua meia-irmã após seus pais se casarem, e agora ambos precisariam se controlar para não ceder aos seus sentimentos que voltariam a florescer após diversas situações lindas de se ver. E aí galera, aqui é o Natsu, e hoje nós vamos acompanhar a história do anime Mamahaha no Tsurego ga Motoka no Data. Lembrando que o nome do anime também vai estar na descrição do vídeo. Começamos com Mizuto e Yume se encarando, e a mãe de Yume aparece em seguida e pede para que ele cuidasse de sua filha, mas a máscara deles cai logo em seguida e eles começam a se elogiar negativamente. Após a janta, enquanto lavavam a louça, Yume diz para manter o que houve no passado entre eles como segredo, já que antes de seus pais casarem, eles eram namorados antigamente. E logo ela chega ao quarto dele dizendo que não gostava que ele chamasse ela pelo primeiro nome, e ela pede para que ele chamasse ela de irmã, e eles acabam tendo uma pequena discussão saudável a respeito disso, e descobrimos que ela e ele têm a mesma idade, mas ela nasceu 30 minutos antes dele. Após um tempo, ele decide fazer uma disputa com ela, e ela sugere que se qualquer um deles agir de forma que não seja como irmãos enquanto fingiam, sofreria uma penalidade pelo outro, e o prota acaba aceitando. Ela então decide começar a provocação em seguida, lendo sua coleção de mangás, até que em certo momento ele se pega pensando em como ela era, e que ela não poderia encontrar o seu tesouro educativo que estava escondido perto dela. Quando Yume estava prestes a abrir a gaveta que continha o seu tesouro, o prota acaba fingindo de bonzinho e faz uma carinha de pena, fazendo ela se lembrar do passado e chamando ele por como chamava antigamente, fazendo assim com que ela perdesse a primeira parte da competição entre eles e ficando perdida em seguida. Ele então aplica a punição nela e diz para ela chamar ele do jeito que ela quisesse, e ela o chama de irmão. Com isso, o prota teve seu coração acelerado e o meu também acelerou junto nessa hora. Que guria fofa, cara. Em seguida, ele explica a diferença entre eles dois, deixando ela bem triste, e ao perceber o que tinha feito, ele acalma ela e se desculpa. No dia seguinte, no colégio, vemos que eles estão na mesma escola e na mesma turma também. Após a cerimônia de abertura, Yume estava rodeado de garotas. Depois disso, alguns alunos chegam tentando fazer amizade com Mizuto, mas na verdade eles só estavam interessados em sua meia-irmã. No banheiro, ele ouve os mesmos alunos conversando sobre ela, e ele percebe que eles estavam usando ele para se aproximarem dela. Em sua casa, ela pergunta se ele não estava frustrado por seus colegas estarem se aproximando dele para se aproximarem apenas dela. E no dia seguinte, enquanto iam para a escola, os mesmos alunos aparecem novamente. Yume acaba chegando para ajudar o prota a expulsar eles. Em sua casa, seus pais chegariam mais tarde, então Mizuto decide fazer algo para que eles pudessem comer, e descobrimos que ela não era boa na cozinha antigamente. Durante a janta, ela pede para que ele esquecesse o que tinha acontecido durante aquela manhã, e ele já tinha se esquecido, deixando ela brava com aquilo durante o banho. E ela então tem a ideia de provocar o prota da pior maneira possível. Quer dizer, na verdade é a melhor, mas vocês entenderam. Durante a provocação, em certo momento, ela percebe que o que ela estava fazendo estava fora da pessoa que ela realmente era, e que tinha exagerado. Após isso, o prota se levanta e decide tomar uma atitude de sigma de respeito, e entrega sua blusa para ela, já que ele tinha percebido o quão constrangida ela estava. Quando ela se levanta, ela acaba tropeçando e caindo em cima dele, fazendo com que eles ficassem de um jeito interessante, eu diria. E ele logo diz que não se importaria em perder dessa vez, e quase cede aos desejos de seu coração. Mas em seguida, seus pais acabam chegando, e ele faz ela se esconder dentro do sofá, e ambos ficam se perguntando o que eles tinham feito. No dia seguinte, um colega do Mizuto chega para tentar fazer amizade com ele, e ele diz que não deixaria jamais caras como ele se aproximarem de sua irmã. E o nome do carinha era Kawanami Kogure, e ele realmente estava a fim de se tornar amigo do prota apenas. E logo percebemos que Yume estava envergonhada com o que Mizuto tinha dito, já que ela ouviu tudo. No exame de avaliação física, Akatsuki estava encarando Yume sem parar por causa do busto dela, e elas acabam se aproximando um pouco após conversarem. Em seguida, descobrimos que Yume tem a resistência física bem baixa, e finalmente os testes começaram. Na vez da Yume, ela se esforça ao máximo para não descobrirem a sua fraqueza. Enquanto aconteciam os exames seguintes, chegou finalmente a hora do último deles, que era uma corrida de 50 metros, e ela estava bem cansada já. Ao chegar na linha de chegada, ela quase desmaia, mas o prota Sigma aparece para salvar sua meia-irmã, e descobrimos que ele estava observando ela esse tempo todo. Na enfermaria, Akatsuki pede desculpas por não ter percebido a fraqueza de Yume, e ela revela que era fraca com atividades físicas, e elas acabam se tornando amigas após esse pequeno acidente. No dia seguinte, Yume tinha ficado em casa porque estava com febre, e Akatsuki estava preocupada com ela, e decide visitá-la após as aulas. Finalmente eles chegam em sua casa, e entram para ver como Yume estava. Após acordar de seu sono, ela ainda estava meio sonolenta e diz que se sentia sozinha sem a presença dele ali com ela. Após isso, Akatsuki chama Mizuto para ajudar ela na cozinha, a preparar alguma coisa para que ela pudesse comer. Enquanto eles conversavam, ela percebe que ele já tinha namorado antes, e pergunta se não teria problema trazer uma nova namorada em sua casa com sua irmã, mas o prota diz que não.
Quando a Katsuki foi embora, o prota entra no quarto de Yume novamente, e ele diz para ela dormir um pouco para que ela pudesse se recuperar. Após segurar a mão dele, ela acaba adormecendo, e vemos em seguida um flashback de quando ele e ela namoravam, e acabam tendo que se separar devido a alguns fatos que vinham acontecendo. Quando ela acordou, ela acabou abusando um pouco da boa vontade do prota, e ele decide tirar a sua temperatura, e percebe que ela estava mentindo sobre estar doente apenas para se aproveitar dele, e ela pede desculpas em seguida por ter fingido. Depois disso, vemos um flashback novamente, onde absolutamente tudo que ela ganhava do prota ela guardava em uma caixinha. Seria isso algum tipo de obsessão por ele? Talvez. Após isso, ela se pega segurando a roupa de baixo de Mizuto, e começa a se perder em seus pensamentos imaginando o que ele faria se visse ela fazendo aquilo. Até que ela teve a ideia mais sensata de todas e esperou até que todos fossem dormir, para que ela pudesse guardar as roupas dele em seu quarto. Às 4:30 da manhã, finalmente ela decide agir, e ao sair de seu quarto, ela acaba esbarrando com o prota, que estava segurando uma peça dela também. Após ele ganhar no Jankenpo, ela explica primeiramente o que fez ela acabar pegando a peça dele acidentalmente, e ela revela que quando eles estavam namorando, ela tinha o hábito de guardar tudo o que ganhava dele, e vemos que ele tinha ficado feliz ao ouvir aquilo. Após isso, a vez dele de se pronunciar finalmente chegou, e ele explica que estava no banheiro e viu a peça dela na lavadora, mas seu pai acabou aparecendo e ele teve que esconder aquilo para não causar uma impressão errada, o que foi basicamente a mesma coisa que aconteceu com ela. E logo vemos que ambos passaram dos limites, e os dois precisariam sofrer uma penalidade por isso. Na rua, Yume acaba encontrando com Mizuto com uma garota em uma cafeteria, e pensa que eles estavam tendo algum tipo de encontro, e no dia seguinte ela estava tentando coletar algumas informações sobre a garota que ele tinha saído. Quando ela chega em casa, ela percebe que tinha um outro sapato além do dele, e pensa que ele já tinha levado aquela garota para sua casa. Após isso, ela pede para que ele comprasse algo para ela, para que ele saísse de casa e ela falasse com a garota sós. Ao ouvir que alguém tinha saído de casa, ela finalmente decide agir, e acaba esbarrando com Mizuto novamente, e percebe que a garota já tinha ido embora. Após reclamar com ele sobre ele ter levado uma garota para sua casa e mostrar a evidência, ele acaba percebendo que tinham invadido a casa deles. Ao investigarem o quarto dela, tudo estava normal, e na cozinha ele vê que tinha uma cadeira a mais do que normalmente tinha. Logo vemos ela em seu quarto pensando novamente no prota, mostrando que ela ainda tinha sentimentos por ele, e logo vemos ele pensando no que tinha acontecido, e percebe que isso tudo era coisa da garota que ele tava, e descobrimos que essa garota na verdade era Katsuki disfarçada, e percebemos que ela era obcecada com Yume, e queria estar sempre ao lado dela também. Após isso, Mizuto decide fazer uma ligação ao seu amigo, para que ele o ajudasse nessa situação constrangedora e desconfortável, e logo ele revela uma história de uma garota que era obcecada com seu namorado, até que em certo momento acabou deixando ele exausto de tudo aquilo e acabou sendo hospitalizado, e finalmente Kogure decide ajudar ele. Logo vemos que Mizuto estava no quarto de Yume, e pede para que ela saísse com ele em um encontro como punição por causa do ocorrido anteriormente. Finalmente o dia do encontro chega, e ela estava linda à espera dele, e após um pouco de espera, o Prota Sigma acaba chegando, deixando ela completamente encantada com ele. Enquanto aguardavam na fila, ela acaba se perdendo em seus pensamentos novamente, encantada com ele, e finalmente eles conseguem comprar o ingresso para o aquário. Logo vemos uma visão do passado, onde o amigo dele tinha preparado tudo para ajudar ele a fazer com que a Katsuki perdesse a obsessão por ela. Após isso, o Prota acaba elogiando Yume, e ela adorou o elogio, e não demora para que ele tomasse uma atitude alfa e puxasse ela para perto de si, fazendo com que ela ficasse perdida em seus pensamentos. No banheiro, o Prota estava falando com Kogure novamente, e ele decide tentar ajudar ele mais uma vez, jogando toda a responsabilidade para o Mizuto. E em seguida vemos que Yume tinha se perdido do Prota, e ela recebe uma ligação dele perguntando onde ela estava, e ele decide ir buscar ela. Após um tempo pensando, ela fica se perguntando o que ela quer realmente, e vemos novamente um flashback do passado, mas dessa vez na visão dela, e vemos que foi ela que tinha tomado a atitude no passado de chamar ele para sair. Eu disse para ele tomar atitude, mas ele não quis me ouvir. Logo vemos que ela tinha se perdido quando eles finalmente tinham saído juntos, e enquanto chorava, Mizuto acaba encontrando ela finalmente, e ele lança uma declaração braba para ela, digna de um Alpha Sigma, senhores. De volta ao presente, ele aparece novamente salvando ela, e acaba brincando com ela sobre seu senso de direção, e eles em seguida começam a competir sobre conhecimento em questões japonesas, e eles finalmente começam a aproveitar de verdade o encontro como era para ter acontecido desde o início. Após isso, vemos que o Prota estava pensando na Yume, e percebe que na verdade a raiva que ele sentia dela no passado já não era mais a mesma após aqueles momentos que eles passaram juntos. E finalmente, eles se despedem, e logo a Katsuki chega em seguida, já que ela estava observando eles o tempo todo juntamente com o Kogure, e ela se desculpa pelo que tinha feito em sua casa sem a permissão dele. Após isso, vemos Yume em sua casa pensando nas coisas que tinham incomodado ela, e quando ele chega em casa, ela decide fazer uma sessão de fotos com ele como penalidade, mas ela acabou se empolgando demais, e ele diz que aceitaria mais um pedido dela se ela quisesse, e ela então pede para que ele a abraçasse
aproximasse e sussurrasse algo em seu ouvido. Alpha do jeito que ele é, o que vocês pensam que ele fez, senhores? É claro, honrou o batalhão com a atitude que esperávamos, deixando ela completamente caída por ele. De volta à escola, percebemos que o jovem que tinha sido hospitalizado no passado por causa da garota era na verdade o Kogure. Voltamos então com o Prota se lembrando do passado, quando ele e sua ex estavam se conhecendo ainda. E de volta ao futuro, Yume chama ele para ir comprar um presente de Dia das Mães para sua mãe. E após um pouco de resistência do Mizuto, logo ela aparece toda arrumada, deixando ele encantado e finalmente eles saem para comprar o presente. Chegando lá, eles estavam em dúvida do que levar, e no final acabaram levando apenas um buquê de flores para ela. E a mãe de Yume acaba ficando bem emocionada com aquilo. Mais tarde, vemos Mizuto prestando respeito à sua falecida mãe, e Yume estava observando ele. É revelado então que ele perdeu sua mãe quando ainda era bem pequeno, e ela se senta ao seu lado em seguida para poder confortá-lo um pouco. Após isso, ele diz que seus pais ainda não tiveram realmente um tempo a sós para poderem aproveitarem um ao outro. Imagino que você já deve imaginar do que se trata. E decide então combinar com ela de passar a noite em outro lugar para deixar eles aproveitarem a juventude. Yume acaba ficando com vergonha, pensando que passaria a noite ao lado do Prota, no mesmo quarto, e ele acaba deixando ela com mais vergonha ainda. No dia seguinte, ele teve a ideia de falar com seu amigo para que eles pudessem passar a noite em sua casa, e na casa dele, vemos que a Katsuki estava por lá também, já que ela era vizinha do amigo dele. Finalmente eles se separam, e Yume fica com a Katsuki, enquanto o Prota ficaria com Kogure. Enquanto ele e seu amigo conversavam, Kogure começa a gritar falando algo constrangedor que o Prota queria fazer com Yume, deixando ela completamente envergonhada com isso. E como vingança, o Prota começa a ler algo que seu amigo tinha escrito sobre a Katsuki, deixando ela envergonhada dessa vez, e percebemos que eles dois na verdade se dão muito bem. Mais tarde, vemos os quatro reunidos em um local para poder fazer uma refeição em um restaurante próximo, enquanto Kogure e a Katsuki discutiam sobre. O Prota estava indeciso de como usar a máquina de bebidas, e Yume chega em seguida para poder ajudá-lo, misturando todos os sabores da máquina. Depois disso, vemos que na verdade isso era uma pegadinha feita pelos seus amigos, e depois da refeição, a Katsuki tenta se aproximar dele para que ele ensinasse a ela uma lição da escola, mas ele empurra o problema para Yume, e se aproveita para tirar onda com ela. Na casa de Kogure, vemos o Prota se preparando para as provas, e na casa de Akatsuki, ambas estavam fazendo a mesma coisa também. Naquela noite, Mizuto e Yume se encontram na varanda, e ela acaba se lembrando do passado, e após isso, ela o agradece pelo dia que eles estiveram juntos. E percebemos que os sentimentos dela por ele estavam ainda mais fortes do que no passado, enquanto eram um casal. De volta em sua casa, vemos Yume estudando bastante para as provas que aconteceriam nos dias seguintes, e vemos algumas memórias dela do passado, onde ela tinha feito de tudo para superar o Prota nas notas escolares, e ao perceber que ele estava observando ela indiretamente, ela acaba se apaixonando. Se fosse na vida real, provavelmente eu seria denunciado por stalkear a pessoa. De volta ao presente, ela pergunta ao Prota se ele não deveria estar estudando, mas ele diz que já estava pronto para os testes, e em seguida ele diz que tomaria o lugar dela no primeiro lugar na escola. Finalmente as provas começaram, e ao final do primeiro dia, vemos que ela não tinha tirado a nota máxima ainda, e decide verificar como o Prota tinha ido. Ao perceber que ele tinha deixado alguma parte em branco, ela acaba tendo uma discussão com ele, e logo sua mãe acaba chegando para tentar separar ambos. Porém em seguida, o Prota acaba revidando verbalmente, e ela sai dali aos prantos, pensando que ele não se importava mais com a competição deles. Finalmente, os dias de prova tinham acabado, e quando ela foi verificar os melhores alunos, percebe que tinha caído sua posição para segundo lugar, enquanto seu meio-irmão tinha ultrapassado ela. Depois disso, vemos que ela pensava que suas amigas sairiam de perto dela, mas é completamente o oposto do que ela pensava realmente, e fica emocionada ao ver que nada tinha mudado, e que elas ainda estariam ao lado dela. Ao sair dali, percebemos que os sentimentos que ela sentia por seu ex estavam ainda maiores do que antes, e se pergunta como conseguiria viver sem ele. Na biblioteca, ela finalmente o encontra, mas ele estava falando com alguma garota desconhecida, e seu nome era Higashira Isana. Vemos então que ela na verdade era uma pessoa bem reclusa e de poucos amigos, igualmente ao nosso protagonista, e por esse motivo talvez eles se davam tão bem. Logo vemos que sua nova amiga tinha um tratamento especial do Prota, porém ele só a via como amiga. Ao saírem do colégio, Yume e Akatsuki acabam encontrando com ambos juntos, e logo sua meia-irmã desaparece dali, provavelmente com ciúmes. Em seu quarto, percebemos que ela realmente estava com ciúmes deles. No dia seguinte, vemos que o tratamento dela com ele estava completamente diferente do que normalmente era. E enquanto ele conversava com sua nova amiga, ele diz que tinha algo incomodando ele mais do que deveria realmente, e ela acaba dando um pequeno conselho a ele sobre isso. Em sua casa, ele aparece completamente arrumado no quarto de sua ex, deixando ela sem palavras, e em seguida, ele se aproveita de seu charme e chega junto dela, falando algo em seu ouvido, deixando seu coração disparado. Esse sim é Alpha Sigma de verdade, ao contrário do gado que vimos recentemente. Após isso, ele diz que não gostava dessa atitude
que ela estava tendo recentemente, já que ela não era a mesma de sempre. E logo Yume revela que estava com ciúmes de sua nova amiga, mesmo que eles não tenham mais nada. Na escola, Yume finalmente se apresenta a Higashira, e a Katsuki pergunta o que ela sentia pelo prota, mas ela o via apenas como um amigo aparentemente. Em seguida, vemos as memórias de Yume novamente, quando ela tinha decidido tomar uma atitude e se declarar para o cara que ela gostava. E no final, tudo correu bem e eles começaram a sair juntos. De volta à escola, Higashira recebe uma carta dizendo para ir a um local específico, e vemos que era Yume e a Katsuki que tinham planejado tudo aquilo. Após um pouco de conversa, elas fazem com que Higashira percebesse seus reais sentimentos pelo prota, já que ela não havia percebido como realmente se sentia, por falta de experiência com essas coisas. E ao ver sua face enquanto Yume falava certas coisas sobre Mizuto, ela se dá conta finalmente do que sentia por ele. E vemos que ele era na verdade o primeiro amor dela, e a Katsuki se oferece para ajudar ela a conquistar o Mizuto, e ao se colocar para baixo, Yume acaba incentivando ela a lutar pelos seus sentimentos, e em seguida percebe o que realmente tinha feito. No banheiro, vemos que o prota não via ela como mulher realmente, quero dizer, no sentido romântico, e Higashira então tenta seduzir o prota de acordo com o que suas amigas tinham dito, mas fracassa tristemente. Novamente reunida com elas, Higashira se pergunta se realmente deveria abrir mão de sua amizade com ele apenas por sentir esses sentimentos pelo Mizuto, e elas a confortam em seguida. Agora em outro local, elas tentam convencer Higashira a se declarar para o prota, e finalmente ela acaba cedendo a isso, já que ele gostava de passar o tempo com ela. Na escola, chegou a hora da confissão de Higashira, e Mizuto acaba chegando em seguida para ouvir os seus sentimentos. Quando ela finalmente tomou coragem para se expressar e dizer como se sentia a respeito dele, ele a agradece gentilmente por seus sentimentos, e diz também que amava o tempo que eles passavam juntos, porém não poderia ser seu namorado, já que em seu coração ele já tinha uma pessoa, e por mais que ela não merecesse isso, ele não suportava vê-la chorar. E é assim que um Alpha Sigma lida com uma situação dessas. E após Yume ouvir os sentimentos do prota, ela acaba ficando emocionada com aquilo, e acaba chorando de felicidade por ver que ela não era a única que pensava daquele jeito. Na biblioteca da escola, Higashira diz que queria visitá-lo para ver sua coleção de livros, e após um pouco de hesitação, ele finalmente aceita a proposta dela. No dia seguinte, vemos ela se encontrando com Yume e a Katsuki, e elas saem com ela para poder escolher algumas roupas novas. Na loja de roupas, vemos Higashira experimentando diversas roupas novas, uma mais top do que a outra, até que a Katsuki teve a ideia dela usar roupas parecidas com a de Yume, e sugere que Yume então vestisse roupas diferentes também. No final, ambas tinham escolhido um estilo diferente do agrado delas, e tenho que confessar, a Yume ficou muito linda nesse novo estilo. Mais tarde, finalmente Higashira tinha chegado na casa de Mizuto, e em seu quarto vemos que Yume estava por lá para vigiar se o prota não iria tentar nada com ela. Após isso, ela acaba reclamando com Higashira, já que ela estava deitada na cama do prota. Higashira então termina de ler e pede por uma massagem de Mizuto, e ele acaba aceitando após um pouco de hesitação. Yume, ao ver a proximidade deles, pensa que eles estavam enganando ela e que já estavam namorando, mas na verdade eles sempre foram assim. E após isso, o prota novamente mima sua amiga. Enquanto levava Higashira ao banheiro, Yume conversa um pouco com ela sobre os sentimentos dela por ele, mas Higashira diz que já tinha aceito a sua rejeição, e diz que se sentiria pior se outra amiga dele chegasse e tomasse a atenção que ela tinha dele para si. E Yume conforta ela dizendo que elas também eram amigas. No quarto dele, Yume pergunta o porquê de ele mimar tanto Higashira, e logo ela senta na cama dele pedindo para que ele colocasse as meias dela também, como fez com sua amiga. Porém, ao colocar, ele acaba tocando acidentalmente nela, e Higashira pede por socorro, já que seus pais tinham encurralado ela. Ao saírem dali, ela conta ao prota que seus pais pensavam que ela era sua ex, e logo vemos Mizuto se perguntando se sua vida teria sido diferente com sua ex se ele mantivesse a relação de amigos igual ele mantém com Higashira. E com isso percebemos que ele também sentia os seus sentimentos pela sua ex ainda mais fortes do que no passado. Continuamos já com uma cena memorável do casal no passado, e seguido disso vemos eles no quarto do prota, mas ambos estavam tímidos inicialmente. Finalmente eles conseguem relaxar um pouco, e tentam puxar assunto um com o outro, e quando ela estava esperando por uma atitude dele, ela foi deixada no vácuo para que eles pudessem ler uns livros. Após finalizarem a leitura, novamente ela esperava por uma atitude dele, e mais uma vez foi deixada no vácuo, já que ele disse que estava na hora dela ir embora. Senhores, não sei se ele é lerdo sempre ou se é de nascença mesmo, mas bora continuar. No caminho para casa ela fica pensando que eles finalmente iriam dar o próximo passo, mas nada aconteceu. Yume, eu também pensei nisso. Ao se despedirem, vemos o tapado arrependido de não ter feito nada. Alguns dias depois, eles conversavam se iriam cair na mesma sala, e ao verem o resultado das separações, ela tinha ficado em uma sala diferente da dele. Na biblioteca da escola, Yume diz que não tinha gostado de ter ficado em salas separadas, já que ele era o único que ela conversava por ela não ter amigos. Mas o prota conforta ela dizendo que eles poderiam passar bastante tempo juntos nos dias dos namorados e no Natal, e faz uma promessa com ela logo em seguida.
seguida. No dia seguinte, ela acabou se atrasando ao encontro deles na biblioteca e explica que tinha feito uma amiga em sua sala de aula. E claro, ele fica feliz com a notícia. Nos dias seguintes, Yume só sabia falar apenas de sua amiga e chegou até mesmo parar de sair com ele para alguns lugares para poder ficar com ela, o que acabou acarretando no esfriamento e afastamento do nosso protagonista. Certo dia, quando estavam conversando na volta para casa, ele acaba sendo ignorante com Yume, que se mostra bem triste após isso. Mais tarde, vemos que ele percebeu o que tinha feito, e no dia seguinte ela até tentou mudar, mas viu ele conversando com outra garota na biblioteca da escola. Quando a garota sai, ela finalmente vai falar com o prota, e ele logo começa a se desculpar pelo que tinha feito no dia anterior. E dessa vez, quem estava com ciúmes era ela, que acaba brigando com ele pensando que ele estava traindo ela, mas na verdade não era nada disso que ela pensava. Em seguida, voltamos ao presente, onde ela percebe sua imaturidade do passado, e o mesmo aconteceu com ele também, se lembrando de seus erros. De volta ao passado do casal, eles acabam se encontrando em uma livraria, e ele chama ela para sair após isso. O prota então tenta fazer as pazes com sua namorada, e aparentemente ela tinha concordado com aquilo. Porém, enquanto voltavam para casa, eles percebem que a distância entre eles não tinha diminuído em nada. Quando Yume avista um anúncio de um festival, ela desiste de chamar o prota na última hora, e acaba indo sozinha para lá. Ela então fica pensando na imaturidade dela, e acaba chorando com o que estava acontecendo com eles. No aniversário de namoro deles, nenhum dos dois teve atitude para falar um com o outro. Quando isso acontece, prepara que vem bomba. Passado alguns dias, ambos estavam vivendo como se fossem solteiros, e no Natal percebemos que Yume estava sozinha novamente. Tô avisando, vai dar ruim isso aí, véi. Passado alguns dias, eles finalmente decidem se separar, já que não se falavam por vários dias e também não passaram datas importantes juntos, como por exemplo, Dia dos Namorados, Natal e até mesmo o festival escolar. Eu avisei que ia dar merda. Após poucos dias se passarem, eles descobrem que morariam juntos por causa da união de seus pais. Depois de um tempo, ela estava no quarto do prota pegando algo para ler, e acaba pegando o livro que eles leram no primeiro dia que ela estava por lá. E digamos que eles começam a ter uma pequena discussão sobre o que aconteceu naquele dia. E ela diz que tinha se preparado para o melhor, e o tapado finalmente percebe a oportunidade única que ele tinha perdido. Porém, a discussão deles acabou em pizza, ou seja, nada se resolveu. Eu disse para ele seguir meus conselhos, mas quando o cara é lerdo é meio difícil de tomar algumas atitudes nessa hora. Finalmente, de volta ao presente, estava chovendo muito e seus pais chegariam tarde em casa. E enquanto Yume estava lendo de boa, aparece uma amiguinha para poder fazer companhia a ela. Apavorada com a situação, ela pede pela ajuda de Mizuto, e eu não sei como isso aconteceu, mas eles acabaram dividindo o mesmo quarto enquanto a baratinha não saía do quarto dela. Em certo momento, o prota acaba se lembrando do passado e desiste de avançar um pouco mais. No dia seguinte, eles estavam agindo como se fossem um casal brigando, e seus pais anunciam que iriam viajar em breve para a casa dos parentes de Mizuto. Após isso, eles decidem sair para comprar um biquíni para Yume, que logo oferece um disfarce básico ao prota. Finalmente, na loja de roupas, ela acaba mostrando a ele o melhor que ela tinha para oferecer naquele momento, e deixa o prota completamente perdido ao ver aquela cena. Mas, como ele não soube elogiar ela direito, ela fica com muita vergonha em seguida, simplesmente fofa. Enquanto conversavam bastante na volta para casa, eles se deparam com o local em que eles deram seu primeiro beijo, e quando Yume pensou que iria ganhar o beijo dele novamente, ela se prepara, mas logo toma um peteleco na testa para acordar. Após uns dias, Mizuto, Higashira e Yume estavam vendo um filme, e o prota e sua amiga estavam parecendo um casal de fato, mas ele não sentia nada por ela. Yume então começa a pensar várias coisas por causa de seu ciúme por seu meio-irmão, que na verdade era seu ex. E após o filme acabar, Mizuto diz suas considerações finais a respeito do filme em si, e não demora para que ele se mostrasse cansado e com sono, e sua amiga oferece seu colo para que ele pudesse se deitar. Porém, sua meio-irmã o impede, e ao ver que Higashira queria se aproveitar da situação, ele acaba caindo no sono no colo de sua ex. Enquanto ele dormia, Higashira queria se aproveitar, mas Yume não permite que isso aconteça, e logo a amiga dele decide ir embora. Vemos então Yume pensativa dessa vez, e percebe que ele hesitou no passado por não querer prejudicar a vida amorosa de seus pais. Mais tarde, a mãe de Yume pergunta qual era o relacionamento dele com Higashira, e logo ela diz para sua filha arranjar um namorado também, já que ela tinha crescido bastante. Porém, Yume diz para ela tirar o cavalo da chuva, e ela acaba dizendo a si mesma depois que não se via com ninguém além do Mizuto ao lado dela. Temos então uma vista do passado de Yume, onde em seus pensamentos ela confessava que amava o prota, e recebe uma ligação dele em seguida, onde ele apenas queria ouvir a voz dela, mas logo ele desliga o telefone, já que a conversa não tinha rendido nada. Voltando ao presente novamente, eles chegam na residência dos parentes de Mizuto, onde conhecem sua avó e também uma amiga de infância e prima do prota, que acaba despertando um pequeno desconforto em Yume. Após um tempo, finalmente eles começam a aproveitar o passeio deles, mas o prota estava de boa na dele, e Madoka, que era a prima dele, acaba contando um pouco do passado de Mizuto para Yume, e em seguida ela pergunta onde Yume tinha comprado seu biquíni, e percebe que quem ajudou ela foi o prota. Ele então decide sair dali após ler seu livro, e durante a noite vemos Yume ajudando no jantar. Madoka então pede para que ela chamasse Mizuto para tomar um banho, e ao encontrar com ele, percebe que ele estava lendo um livro escrito pelo seu próprio avô. Ele então diz a ela que ela poderia ler se ela quisesse,
disse. E quando ele sai para banhar finalmente, revela que ninguém além dele havia lido o livro, fazendo ela se sentir privilegiada com aquela oportunidade. Enquanto Yume lia o tal livro, ela não se conteve em certo momento e acabou chorando com a história. Ela então percebe que não era a única que chorou ao ler aquilo ao avistar uma lágrima seca e começa a entender melhor como foi a vida de Mizuto, que chega em seguida. Ela então pergunta quem foi o primeiro amor dele, e ele diz que era uma pessoa que ria fácil, porém ela entende errado o que ele quis dizer. No dia seguinte, Yume escolhia um yukata para ela usar no festival que aconteceria em breve, e Madoka percebe que Yume na verdade gostava do prota, e ela, por ser mais experiente, acaba explicando a ela melhor sobre os sentimentos que ela estava sentindo atualmente, e diz que criaria uma oportunidade para que eles ficassem a sós. Mais tarde naquele dia, Madoka finalmente cumpriu com sua promessa, deixando ambos a sós completamente. Yume então não sabia como agir naquela situação e nem por onde começar a falar algo, e se lembra das coisas que ela tinha feito no passado, e fica arrependida por tudo de errado que ela fez. E como bônus, finalmente reconhece que estava apaixonada por ele ainda. Ao tentar falar com Prota, ela se lembra da vez em que eles terminaram o relacionamento deles, e de tudo que eles tinham passado também. E ao se lembrar de tantas coisas, ela não consegue conter as suas lágrimas, e ele diz que está tudo bem se eles voltassem ao passado naquele momento, e Yume desaba de chorar em seus braços. Naquela noite, quando ela diz que tinha ficado incomodada ao saber que Madoka era o seu primeiro amor, ele corrige ela dizendo que nunca foi apaixonado por ela. Em seguida, ele faz Yume sorrir com algo bobo, e logo ele diz novamente que seu primeiro amor era uma pessoa que sorria fácil, e finalmente ela percebe de quem ele estava falando. Depois de uns dias, finalmente vemos Yume de yukata, que fica encantado ao ver o prota com a yukata dele também. Ao pedir para tirar uma foto, Madoka tinha entendido errado a situação e pensou que a foto era com ela. No festival, o ex-casal estavam fazendo companhia um ao outro, e não demora para que Yume segurasse na mão dele para que eles não se separassem. E após um pouco de hesitação do prota ao ficar daquele jeito, ele acaba cedendo. Finalmente então eles decidem sair para aproveitar o festival em si, e em uma barraca de tiro ao alvo, Yume decide fazer a mesma coisa que Madoka, porém não demora para que ela acabasse caindo em cima de Mizuto e eles ganham o presente acidentalmente, que ele logo entrega para o irmão de Madoka. Seguido disso, vemos os pais de ambos conversarem com uma amiga da família dele, e pouco antes dos fogos de artifício começarem, eles percebem que Mizuto não estava mais por ali, e descobrimos também que todo ano ele faz isso. Yume então percebe que na verdade ele não gostava muito daquele lugar, mas não porque não gostava de seus parentes, e descobre que na ligação dele no passado, ele estava no mesmo local que eles estavam naquele momento, e como se não bastasse, ela começa a se lembrar de tudo que tinha acontecido com Mizuto até o momento. O prota então começa a se lembrar de seu passado, de tudo que ele tinha passado durante sua infância, e após se lembrar de seu passado com Yume também, ele finalmente dá conta de seus verdadeiros sentimentos por ela. Yume tinha saído para ir atrás de Mizuto, e ela finalmente consegue encontrá-lo após um tempo procurando. Ela então menciona o primeiro encontro que eles tiveram no festival, quando ela acabou se perdendo e ele resgatou ela, e percebe que ele gostou dela de verdade. Eles então falam sobre seu primeiro beijo, e ambos se lembravam da data que ele aconteceu, e por esse motivo ele sabia a senha do celular dela. Os fogos de artifício finalmente começam a ser soltos, e ele logo começa a chorar em seguida. Após isso, ela entrega o seu segundo primeiro beijo a ele também, e jura conquistá-lo novamente após se tornar meia-irmã dele também. Eu acho que não vai ser tão difícil dela conseguir isso não. No dia seguinte, Madoka pergunta se eles tinham tido algum progresso, e ela percebe que seu irmão gostava de Yume, uma pena pra ele. De volta à escola, Mizuto apresenta Higashira ao seu amigo Kogure, que por sinal, ambos começaram a se estranhar logo em seguida da apresentação. Yume chega em seguida para tentar ajudar na treta de amigos. Em sua casa, vemos que eles voltaram à sua vida normalmente de meio-irmãos, porém com um adendo. Yume e Mizuto agora teriam a oportunidade de criar uma nova história juntos, como casal. Se você quer saber se vale ou não a pena assistir esse anime em minha opinião, aqui vai minhas considerações finais. Se prepare para vivenciar situações relativamente empolgantes entre o casal principal, e apesar de ter uma segunda garota que entra depois na história, você não precisa se preocupar, já que ela não vai conseguir tomar o lugar da ex do protagonista. Além disso, é relativamente satisfatório ver como eles reconhecem seus sentimentos um pelo outro até o final do anime. Quando eu vi a atitude de Yume no último episódio, onde ela entrega novamente seu coração a ele, juntamente com seu segundo primeiro beijo, eu fiquei com muito mais vontade de acompanhar o desenvolvimento da história deles. Então sim, vale muito a pena você assistir esse anime. E por sinal, eu recomendo muito que você faça isso, viu? O resumo é interessante, mas você deixa de aproveitar os melhores momentos e também de vivenciar as melhores emoções dentro de si mesmo. Esse foi o resumo final da primeira temporada de Mamahaha no Tsurego ga Motokano Data. Se esse anime tiver uma segunda temporada, pode ter certeza que eu vou trazer um resumo dela também. Foi uma honra e um privilégio ter você comigo até aqui. Um forte abraço e tamo junto.